Galera, estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo onde eu vou responder todas as dúvidas e perguntas de vocês sobre House of the Dragon e o universo de Game of Thrones. Antes de tudo, pessoal, eu queria agradecer muito a todos vocês, porque apesar de agosto ser um mês parado e sem novidades de House of the Dragon, o nosso canal aqui, o Voo do Dragão, bateu todos os recordes de views e de inscritos. Então, muito obrigado mesmo. Espero que todos vocês se sintam recompensados, porque vocês também fazem parte disso. Já deixem aquele like aí embaixo do vídeo para continuar ajudando o canal. Ative o sininho aí também para não perder nenhum vídeo novo e bora lá, pessoal. O Marcos me perguntou como eu acredito que vai começar e terminar a primeira temporada de House of the Dragon. E a Eduarda quer saber se eu acredito que vamos ter ação e batalhas nessa temporada inicial da série. Bem, pessoal, hoje a gente já sabe pelas informações oficiais e pelos vazamentos que House of the Dragon vai ter muitas linhas temporais, versões jovens e velhas dos personagens principais. Então é certo que a série vai começar bem cedo na história. É algo que eu já comentei aqui antes no canal. De qualquer maneira, se eu fosse o roteirista, eu começaria a série com a morte da mãe da Rhaenyra, a Aemma Arryn, fazendo assim um paralelo com a morte do Jon Arryn lá em Game of Thrones. A partir desse momento da história é que a Rhaenyra é nomeada herdeira ao Trono de Ferro e a treta toda começa pra valer. Então eu acho que seria um ótimo começo para a série. Já o final da série, na minha opinião, deveria ser a primeira batalha entre dragões que acontece entre a Vhagar e o Arrax lá na Baía dos Naufrágios. Acho que seria épico e também entregaria um gostinho do que a gente ia ver pela frente nas próximas temporadas. E respondendo a Eduarda, eu acredito que se tivermos alguma batalha nessa primeira temporada, só deve ser essa mesmo. House of the Dragon tem uma história até mais complexa de entender do que GOT, então certamente maior parte dessa primeira season deve ser focada em apresentar os personagens e os conflitos entre eles. O Johnny me perguntou se vamos ver o núcleo dos Starks nessa primeira temporada da série. Eu fiz aí esses dias um vídeo completo explicando o papel da casa Stark em House of the Dragon. Se você quiser conferir depois desse vídeo, o link está aí nos cards. E quem viu esse vídeo, pessoal, sabe que os Starks vão ser sim muito importantes para a história da série, apesar deles serem um pouco apagados aí no começo da história. Eu gostaria muito sim de ver os Starks e até outras grandes casas terem mais destaque nessa primeira temporada, porém, pessoal, se eu fosse apostar mesmo, eu diria que nós não vamos ver eles. Nós já temos muitos personagens aí no começo da série, então eu acredito que os roteiristas devem focar mesmo nos personagens principais que envolvem os Hightowers, os Targaryens e os personagens da casa Velaryon. E se tivermos cenas com os Starks, pessoal, eu acho que deve ser apenas uma ou outra. O Felipe me fez uma pergunta bem frequente de vocês, que se eu acreditava que a HBO teria realmente dinheiro suficiente para adaptar todos os 20 dragões que vamos ver em House, e se existe a possibilidade da série ser cancelada logo depois da primeira temporada. E pessoal, muita gente não sabe, mas a HBO não é uma empresa isolada, e sim apenas uma das dezenas das empresas que fazem parte da Warner Media, que é um conglomerado bilionário de mídia formado por várias outras marcas como a DC, CNN, Cartoon Network e todos os filmes da Warner Bros. Então vocês não precisam se preocupar com isso, não vai faltar grana para House of the Dragon, porque o Warner tem isso de sobra. Eles sabem que a série vai ter muitos dragões, muitas batalhas, e justamente por isso que eles escolheram essa história para adaptar. Quanto à possibilidade do cancelamento, seria muito ignorante da minha parte dizer que é impossível disso acontecer. Sempre pode, porém eu acho muito improvável. A HBO tá planejando House of the Dragon desde 2016, a série tá em fase de pré-produção há anos, o roteiro certamente foi revisado e refeito dezenas de vezes aí pelos chefões da HBO, justamente porque eles querem uma série que dure muitas temporadas. Então eu acho muito difícil que esse cancelamento aconteça antes da história ser finalizada. O Jefferson me perguntou se o Fosso dos Dragões, aquele que vimos destruído lá nas últimas temporadas de GOT, pode aparecer aí na primeira temporada de House em 2022. Eu acho bem provável a gente tenha um grande momento que acontece no Fosso dos Dragões um pouco antes da guerra começar. Quem lê os livros e sabe que momento é esse, comenta aí embaixo com a hashtag spoiler para mim saber se vocês estão ligados na história. O que eu acho difícil é eles usarem o modelo do Fosso dos Dragões que foi usado lá em Game of Thrones. Em GOT, eles usaram um anfiteatro romano real, localizado lá na Espanha. Certamente eles não devem ir pra lá de novo, porque em House of the Dragon
o fosso vai estar intacto. Porém, além disso, o fosso tem que ser gigantesco. É um ambiente que tem que ter espaço para todos os dragões da história. Dragões que vão ser maiores que o próprio Drogon lá de God. Então eu creio que vai ser sim um cenário totalmente reformulado. E falando em dragões, pessoal, o Kaique me perguntou se eu acreditava que a HBO cortaria alguns da série. Esses dias aí eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando todos os 22 dragões que vamos ver em House of the Dragon, e quem assistiu sabe que existem muitos dragões aí que não foram nem montados e não participaram ativamente da guerra. Então certamente se a HBO for cortar algum dragão, deve ser esses, que são o Grey Ghost e o Canibal. Porém, mesmo assim, pessoal, eu acho que não tem por que cortar eles. Até porque esses dragões quase nunca aparecem, isso não apresentaria uma economia muito grande no orçamento da série. Nós temos aí outros dragões que não participaram da guerra, que ficaram lá no fosso dos dragões, porém eles devem aparecer. Até porque durante a destruição do fosso, eles são os personagens principais. No final das contas, pessoal, eu tenho fé que a HBO não deve cortar nenhum dragão da série, porque todos eles têm um momento chave na história, e fora que eles não devem aparecer quase nunca todos juntos. Certamente a gente vai ter alguns dragões que vão aparecer mais que outros, enquanto alguns devem aparecer em raros momentos, assim como são nos livros. O Thiago me perguntou se a primeira temporada vai começar com os personagens mais jovens. E sim, pessoal, isso já é certo, a gente deve ver as versões mais velhas deles no final da temporada. Tanto a Aemma quanto a Olivia, que são as versões mais velhas da Rhaenyra e da Alicent, já gravaram cenas para House of the Dragon. Isso ficou bem claro durante os vazamentos lá de abril. Então a gente deve ver as duas versões delas aí na primeira season em 2022. Já a Maria quer saber se Olivia Cook, a atriz que faz a versão mais velha da Rhaenyra, pode ser trocada por outra atriz ainda mais velha. E pessoal, isso faz sentido, visto que, como eu já falei aqui no canal pra vocês, a Alicent durante a Dança dos Dragões é até avó. Na história dos livros, ela tem mais de 40 anos de idade, enquanto a Olivia Cook não tem nem 30. E certamente não tem cara de vovó, certo? Eu acho que vai ser bem estranho imaginar ela mais velha ainda, então eu acredito que é possível que vejamos uma nova atriz pra Alicent, apesar de não gostar muito dessa ideia. A gente já vai ter a versão mais jovem da Alicent, que vai ser a Emily, então trazer uma terceira versão para a série podia ficar mais cansativo ainda para o público. O Pedro e a Andrea me perguntaram quando deveremos ver o primeiro teaser trailer de House of the Dragon. Com certeza é uma das coisas mais aguardadas aí pelos fãs da série. E pessoal, por coincidência, nessa última quinta-feira, a HBO anunciou o evento oficial de Game of Thrones, que deve acontecer entre os dias 18 e 20 de fevereiro do próximo ano. Nós não sabemos ainda o que vai rolar nesse evento, qual vão ser as atrações, porém a minha aposta é que deveremos sim ver o primeiro trailer oficial da série nessa data. No último vídeo do canal eu falei aqui pra vocês que, segundo os vazamentos que aconteceram na última semana, as gravações de House of the Dragon devem acabar em janeiro. Então pra mim, pessoal, faz todo sentido que vejamos o primeiro trailer da série um mês depois. É óbvio que em fevereiro a série não vai estar totalmente finalizada se as gravações forem até janeiro, porém certamente já vamos ter muitas cenas e episódios prontos para fazer um grande trailer completo. Inclusive, lá no nosso Twitter eu divulguei esses dias que House of the Dragon já tem editores creditados na série, ou seja, já existem profissionais montando episódios. E isso só acontece quando temos todas as cenas de algum episódio totalmente gravadas. E eu sei que a gente tem alguns meses até esse evento, porém é assim que a HBO trabalha com todas as suas séries, pessoal, geralmente divulgando trailers aí 2 ou 3 meses antes da estreia. Eu acredito que antes mesmo do final do ano a gente deve ver algum teaser aí mais artístico, assim como a gente vê aí em quase todas as temporadas de GOT. Porém o trailer mesmo, com as cenas da série, deve sair aí nesse evento em fevereiro, acredito eu. O Gabs me perguntou lá no nosso Twitter se eu acreditava que o primeiro episódio da série vai ter algum momento impactante na última cena, assim como o GOT teve lá com o Bran caindo. Conhecendo a história da série, eu não creio que vamos ter logo de cara, no começo da história, um momento assim tão impactante como o Bran caindo lá da torre em GOT. E gente, não tem problema nenhum nisso. Eu sei que é normal a gente tentar encaixar House of the Dragon no mesmo modelo de Game of Thrones, porém no final das contas é uma série totalmente diferente, com novas histórias e personagens. E deve surpreender muito a gente mesmo assim. Então certamente as coisas vão acontecer de maneiras distintas. Deixa aí sua opinião, o que você acha sobre isso. Também não esquece de deixar seu like e a sua inscrição aí para ajudar o nosso canal. Por hoje era isso, pessoal. Até o próximo vídeo e fui!